Kamen Rider Black, ou como ele é conhecido pela Tokunet, Black Kamen Rider, é considerado por muitos uma das melhores ou talvez a melhor série da franquia Kamen Rider. E muito disso é por conta da sua temática sombria que a série apresentava, além de uma história bem tensa e muito emocionante. Mas hoje eu não vim aqui falar sobre a história da série, mas sim trazer algumas coisas que você não sabia sobre Kamen Rider Black. Mas calma, pra você que tá se perguntando, pô Thiago, mas afinal de contas, quem ou que é Kamen Rider Black? Nunca ouvi falar. Bom, o Kamen Rider Black é a nona e penúltima série da era Showa. Ela estreou lá no Japão no dia 4 de outubro de 1987 e totalizou 51 episódios, além de ter tido 3 filmes e 3 especiais produzidos. Bom, a série, ela nos apresenta o Isamu Minami e o Nobuhiko Akizuki, que na noite do seu aniversário de 19 anos, foram sequestrados por uma organização maligna chamada Gorgon. E após serem submetidos a uma cirurgia com o propósito de tornarem eles candidatos para se tornarem o próximo grande rei, pouco antes de terem suas memórias apagadas, com a ajuda de seu pai adotivo, o Isamu consegue fugir e escapar, e assim ele se volta contra a Gorgon e decide lutar contra a organização, assumindo o nome de Kamen Rider Black, enquanto tenta resgatar seu meio-irmão do Império dos Gorgon. Entretanto, mais tarde na série, o Nobuhiko ele acaba ressuscitando como Shadow Moon, para assim lutar contra o Isamu, e o vencedor do confronto é quem vai se tornar o próximo grande rei. Bom, como a gente sabe, o enredo da série é um dos grandes pontos fortes e que ajudou ela a ficar bastante popular. Mas uma das coisas que foi uma grande novidade na época foi a reviravolta de que o Kamen Rider da série, ele tinha, digamos, um relacionamento ou uma ligação trágica com o seu arqui-inimigo, o que ajudou a série a ser um enorme sucesso nos países onde ele foi ao ar, como aqui no Brasil mesmo. Não à toa, o Black e o Black RX são considerados grandes clássicos da franquia, e o Kotaro, no caso, como ficou conhecido aqui pra gente, Isamu, ele é considerado o Rider mais famoso da era Showa, o que nos leva a um outro detalhe bem interessante, que o Black foi a última série de Kamen Rider a ser exibida por inteiro durante a Era Showa, já que parte do RX foi exibido na Era Showa e outra parte durante a Era Heisei. Porém, uma curiosidade que muita gente tem é por que existem dois Kamen Riders, no caso, por que existe o Black e o Black RX, se o RX é tecnicamente a evolução do Black. Bom, essa confusão basicamente começou a rolar lá em Kamen Rider Decade, que foi onde a gente teve os dois interagindo juntos pela primeira vez em tela. Mas, explicando melhor o contexto de tudo isso, desde a exibição do Black RX, a maioria da mídia promocional, ao longo dos anos 90 e início dos anos 2000, contava o Black e o Black RX como um único Rider, exceto no filme solo do RX, que é onde a gente tem uma distorção temporal que permite que o Kotaro conheça outras versões de si mesmo, no caso, em todas as suas formas de Rider. Inclusive, esse curta é muito bom e você acha ele por aí no YouTube afora. Mas enfim, basicamente, o Black era deixado de fora em várias escalações de todos os Riders ao longo desse período, com o RX aparecendo como o único representante de ambas as temporadas. Porém, a partir de Kamen Rider Decade, lançado lá no ano de 2009, foi decidido trazer o Black de volta, como um Rider independente e separado do RX, e tudo isso devido à sua popularidade, que o personagem tinha adquirido ao longo dos anos, e também pelo fato de muitos fãs preferirem o Black ao RX. E desde então, o Black e o Black RX têm sido quase consistentemente apresentados como indivíduos separados, distintos um do outro, tanto em crossovers como também em listas de Kamen Rider e várias outras mídias. Mas aí fica uma pergunta no ar, então o Black tecnicamente nunca virou o RX? Bom, respondendo a sua pergunta, sim, ele virou o RX, sim. Porém, o que a gente não pode esquecer é que o Kamen Rider Decade, ele trata de mundos paralelos, ou seja, o Black que apareceu e vem aparecendo não é o mesmo Black que a gente conheceu lá na série de 1987. Esse é um Black de um mundo onde ele nunca chegou a virar o RX. E o RX que é apresentado lá, que a gente vê, pode também ser o mesmo da série, porém, também pode não ser, até porque ele pode ser um Black que virou RX e que seguiu os mesmos passos da série. Porém, a gente tem que se atentar numa coisa que foi mostrada lá em Decade. Quando o Tsukasa chega no mundo desse RX, ele ainda tá lutando contra o Império Crisis, e lá na série do RX, o RX derrota o Império Crisis. Ou seja, os dois são apenas versões paralelas do original. E basicamente, isso foi feito para trazer os dois personagens de volta. Então, respondendo sua pergunta, sim, o Isamu virou o RX, porém, o Black e o Black RX que a gente vem vendo aparecendo ao longo de filmes e crossovers são apenas versões paralelas ao Rider original. E um outro detalhe interessante de destacar é que o Kotaro, ou melhor, o Isamu, é o único Rider a ser o protagonista principal de 2 séries da franquia Kamen Rider. Disso e também de deter o recorde de Rider com mais aparições dentro da franquia até o momento.
E outro detalhe curioso é que se a gente sobrepor a história do Kamen Rider Black com os eventos da vida real, a data de nascimento do Kotaro e do Nobuhiko seria, digamos, no dia 22 de setembro de 1968, com os dois tendo completado 19 anos em 1987, como é dito na história da série. Os dois, sem dúvida, no caso, se a gente pegar isso como base, nasceram no ano de 1968, no caso, na data de 22 de setembro, sendo a única data de 1987 a ter um eclipse solar total. Porém, um outro detalhe curioso é que apesar do Shadow Moon ter recuperado a sua humanidade como Nobuhiko, quando ele morre lá em Kamen Rider Black RX, as produções em que ele aparece depois desse episódio basicamente ignoram isso por completo. Algo que inclusive pode explicar isso é que o Shadow Moon que aparece em crossovers posteriores seja apenas cópias ou versões de realidades alternativas do original, especialmente com o aparecimento de uma contraparte dele que aparece no filme do Kamen Rider Decade Outriders vs Daishocker, onde a gente tem uma variante dele aparecendo também por lá. E uma outra curiosidade interessante e que pouca gente reparou é que o Grande Rei ele já teve um corpo original igual ao do Black e o do Shadow Moon, porém a diferença é que ele foi destruído já há algum tempo, deixando apenas o coração intacto. Não à toa, é mencionado isso em alguns episódios ao longo da história da série. Até porque, se a gente parar pra pensar, pra ele se tornar o Grande Rei, ele teve que fazer alguma coisa pra chegar lá. E acredito eu que ele teve que fazer a mesma coisa que o Isamu e o Nobuhiko. Só que a diferença é que ele derrotou o adversário dele e assim assumiu o trono do Grande Rei. O que teria acontecido com Shadow Moon caso derrotasse o Black dentro da história da série. Porém, a única diferença é que, ao contrário do Nobuhiko, nunca houve evidências de que o Grande Rei foi submetido à lavagem cerebral como parte de sua ascensão. Porém, todo o material relacionado ao Kamen Rider Black é, digamos, inconsistente sobre isso. Como, por exemplo, o jogo do Kamen Rider Sage no Keifo, sugerindo que tanto o Grande Rei quanto seu competidor foram submetidos a uma forma de lavagem cerebral. Já na Sick Hero After Zero, que inclusive eu trouxe a história completa aqui no canal, nela é afirmado que o Grande Rei é apenas um ser que possui cada um de seus sucessores, ao invés de apenas deixar com que o outro assuma o seu lugar. Enquanto no jogo Kamen Rider Battle Ride War Genesis, ele já é descrito como uma encarnação do mal, que se alimenta da malícia dos outros para continuar existindo. Não à toa, nesse jogo, a gente tem o Red Shadow Moon, que é a forma assumida pelo Shadow Moon depois que ele absorve os poderes do Grande Rei. Nesse estado, o Shadow Moon é tão forte quanto seu antecessor, sendo uma ameaça ao próprio contínuo espaço-tempo. Não à toa, sem esforço algum, ele pode criar portais que estão ligados a diferentes períodos de tempo, bem como também invocar várias cópias verdes de si mesmo. Da mesma forma, ele pode também suportar várias Rider Kicks do Isamu e de outros Riders. Mas, bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deixa nos comentários se você sabia alguma dessas curiosidades que eu mencionei aqui no vídeo sobre Kamen Rider Black e principalmente qual delas mais te surpreendeu. E bom pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve nesse canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho e pô, não esquece de compartilhar pro máximo de pessoas que vocês puderem, especialmente pro seu amigo que é fã do Black Kamen Rider. Então galera, é isso, muito obrigado para vocês que assistiram até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.